Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mais uma vez comigo aqui no Agora é a Hora. Estamos no episódio 74 e eu trago para você um conteúdo muito rico. Nós já falamos sobre esse assunto com outros convidados, mas não focando num tema em que o meu convidado é especialista. O tema desse episódio é cura integrativa. Eu trago para você um especialista em medicina natural e no combate ao câncer, Dr. Elias Pereira, naturopata no combate ao câncer, com palestras realizadas em 21 países. Sua abordagem é inovadora e humanizada, integra desintoxicação, longevidade e cuidados individualizados para fortalecer o corpo e transformar diagnósticos desafiadores. Ele estudou oncologia na Rússia, estudou medicina na Rússia e ele já tem mais de 1.700 pacientes recuperados do câncer. Olha só o nível do meu convidado. Para mim é uma honra ter você aqui, porque o que você trabalha é tudo que eu gosto de trabalhar, né, que é a medicina integrativa, é tratar o paciente, entender o paciente e dar para ele, doutor, principalmente qualidade de vida, longevidade com qualidade de vida, trazendo esperança, né? Sim. Então, muito obrigada pela tua participação, feliz ano novo para você. Eu tenho certeza que esse episódio vai muito contribuir com todos os meus inscritos aqui no canal, os nossos seguidores. Eu que agradeço primeiramente o convite, né? É um prazer estar aqui com você e vamos agregar muito conteúdo aí hoje. Vamos, nossa, o seu conteúdo, ele é imensamente profundo. Eu gosto muito de profissionais que entregam, né? Sim. Quando a gente começa a assistir os teus vídeos, eu vi pelo Instagram. Sim. Você entrega de verdade. Eu aprendi muito com você com poucos dos vídeos que eu assisti, porque eu comecei a segui-lo tem acho que uma semana, né? E teve um, doutor, que me chamou muita atenção, porque você fala muito no combate ao câncer usando os alimentos, né? Sim. E também você fala de medicina chinesa, por isso que teve essa identificação tão grande, sim, né? Porque eu trabalho com ela há muitos anos. E você usa muito os alimentos, né? Que é a nossa base, né? Deus nos deixou o alimento, né? E ele é rico. E muitas vezes a gente busca, né, doutor, em outras fontes, em suplementos, em vitaminas, não que não precise, né? Sim. Claro. Mas a gente tem o nosso alimento. E as pessoas comem muito mal. E elas não têm conhecimento da qualidade dos alimentos. O que eles podem oferecer? Eu vi um vídeo seu, eu como muito castanha. Então eu tenho o hábito de sempre, de manhã, o meu café da manhã tem castanha de caju e castanha do Pará, já há muitos anos, eu gosto. E ela me dá muita saciedade ao longo do dia. Sim. E para treinar, porque eu treino depois, né, do meu café da manhã. E aí você deu uma dica, eu não sabia que ela combatia diversos tipos de câncer, né, sim, como amêndoas, sim, também, nozes. E olha que importante, né, eu falei, nossa, eu não como nozes, não como amêndoas, vou comprar. Olha, sim, como você entrega, né, e agrega. E aí você deu uma dica lá no final que eu falei, gente, nunca fiz isso, de deixar de molho. Para ativar as substâncias que elas têm de melhor, né? Sim, não é isso? É. Então conta um pouquinho pra gente, né? Com relação à alimentação. E aí você pode começar por essa dica que você deu lá no vídeo. Sim. A gente vai desenrolando em cima disso. Bom, os alimentos, eles são muito favoráveis, né, para entregar mais nutrientes, né? Micronutrientes, enfim, tem muita coisa ali que às vezes só numa suplementação às vezes a gente não absorve direito, né? Então, por isso que é importante você ter uma alimentação mais variada, sim, né, mais colorida, porque quanto mais você investe em alimentos saudáveis, né, as pessoas pararam de comer alimentos e começaram a comer produtos. Produtos, a gente vê aí, década de 80, comer 90, né, 90 mais, para cá começaram a comer mais industrializados. E isso tem prejudicado, tem trazido não só o câncer, mas outras doenças crônicas, né? Então a gente desaprendeu a comer, a gente começou a descascar menos e desembalar mais. Ai, gente, né? Então, isso comparação. Eu falo que isso que começou a trazer as doenças, né? A facilidade, né? Hoje em dia é muito fácil, a gente vai no supermercado, tem de tudo ali, né? Tem. Então é mais fácil você comprar um pacote para comer do que você preparar o teu alimento. Sim.
E é isso que modificou muito, né? Não só no câncer, mas na questão do diabetes também. Sim, tudo, né? Aumentou muito, as outras doenças crônicas também. Modifica toda a nossa biologia, fisiologia, né, Sim. doutor? E principalmente microbiota intestinal, né? O intestino. Muito. Acaba, né, com as bactérias boas intestinais, né? E eu sempre falo para os pacientes, ó, o melhor nutriente sempre você vai conseguir através dos alimentos. Então, se você tem uma alimentação mais saudável, a tendência é que você fique mais saudável. E é o que você faz diariamente, não é só um dia ou outro você comer alguma coisa, é o que você faz diariamente que faz com que você tenha saúde ao longo dos anos. Sim. Né? Então, é a recorrência. Se você investe ali numa alimentação boa, não que um dia ou outro você não pode dar uma escorregada, né? Mas é o dia a dia, mas não pode né? ser o hábito também, né? E isso vai construindo a tua saúde. Claro que suplementação a gente tem que fazer também, né? Porque os alimentos hoje eles são mais pobres do que eram antigamente em nutrientes. A gente vê aí a cenoura, por exemplo, vitamina A, ela tem 36 vezes menos do que tinha há 40 anos atrás. Então, é importante a gente pensar nisso também. Aí o que acontece? A gente tem que comer mais para poder suprir. Sim. E aí vem uma suplementação adequada. Então, sempre quando eu estou atendendo, né, eu só atendo casos de câncer mesmo, aí sempre quando eu estou atendendo o paciente, eu elaboro ali uma rotina para ele, né, uma rotina, uma sugestão de rotina alimentar do que ele deveria comer desde de manhã até a noite. E aí ali eu mostro quais são os melhores alimentos para aquele paciente. Né? Então, eu não atendo o paciente falando... o melhor para esse tipo de tumor. Não, é para aquele paciente. Então, é como a medicina tradicional chinesa faz, né? Atender o indivíduo como um todo. Né? Não estou tratando o tumor, estou tratando o paciente. Né? E na questão das castanhas, né, eu sempre estou procurando passar dicas para que as pessoas absorvam melhor os nutrientes ali daqueles alimentos. Né? No caso de nozes, castanhas, sempre, se você deixar de molho, de 8 a 12 horas, você falou, né? As amêndoas são de 8 a 12, pode deixar até um pouco mais. Mas por exemplo, castanha do Pará, você pode deixar 3 horas só, já tá bom. Já tá bom. Castanha do caju, também umas 4 horas. Na dúvida, deixa aí umas 6 horinhas, né? Ela já vai ficar, a digestão fica muito mais fácil. Para você ter uma ideia, uma criança de até 4 anos de idade, se ela comer uma castanha do Pará sem deixar de molho, o risco alergênico é de 80%. Então imagina, a cada 10 crianças, 8 vão ter alergia. Se ela consumir sem deixar de molho. Se deixa de molho, cai para 0 o risco. Meu Deus. Porque a digestão é muito fácil. Daí quando ela tá... Pode ver, é diferente. Eu adoro. Você vai... quando ela está de molho, quando você mastiga, ela derrete praticamente. Eu nunca deixei de molho. Deixa para você ver. E os meus exames é sempre assim: o colesterol bom é alto. Sim. E o ruim é baixo. Até porque eu treino também. Sim. E aí, os médicos sempre me perguntam se eu como castanha. Eu falo sim. Sim, as gorduras boas, né? É isso mesmo. E quando você fala, né, que é muito mais prático a gente desembalar do que descascar. Sim. Isso também se dá por conta da vida que nós temos hoje, né, do ambiente. Sim. Esse ambiente que está o tempo todo nos influenciando a sermos cada vez mais produtivos, a produzir, a correr atrás do dinheiro, a se destacar. Por isso que as pessoas estão adoecendo emocionalmente, mentalmente. E aí, isso vai para a alimentação, porque elas não têm tempo de fazer uma marmita, de comprar aquelas folhas verdes e higienizar da maneira como deveria, deixar algo de molho e etc. Né? Isso. E quando a gente fala em câncer, doutor, a gente fala, hoje eu estudo muito neurociência, e a gente tem várias evidências que já nos mostram, né, que essa vida acelerada, né, e o quanto que a saúde mental te favorece sinalizar os genes da doença. Que a gente tem a epigenética, né, que nos prova que um ambiente está acima do gene que sinaliza a doença. Isso. Então, muitas vezes eu tenho até um histórico de câncer na família. Isso não significa que eu vá desenvolver, porque é uma média de 15% só de genética. Os outros 85% eu sinalizo. E aí que tá, aí tem o ambiente, eu não consigo parar e respirar, né?
ter um processo de autoconhecimento, fazer uma meditação, equilibrar o sistema nervoso simpático com o parasimpático, porque é um simpático muito ativado. Sim. E ainda por cima, por eu não ter tempo e ser assim, eu vou na embalagem, em vez de descascar. Então eu acho que, quando a gente fala em câncer também, né, doutor, e você trabalha assim, é passar para as pessoas a prevenção, e não é esperar chegar uma doença. Sim. E nem também acreditar que porque eu tenho na família um histórico de câncer, que eu vou ter câncer. E os nossos médicos hoje, não todos, né, porque a medicina está muito integrativa, né, mas ainda tem muitos que quando você vai fazer um exame, a primeira coisa que ele te pergunta, tem histórico, nem ginecologista. Eu acho isso tão desmotivacional, eu chegar num médico que eu nunca vi na vida, Sim. ele olhar para mim, ele fala, a primeira pergunta, ele fala assim, tem câncer de mama na família? Tem... Aí não tem. Ah, mas tem algum... Tem. Ah, então vou pedir esse exame. Como se, assim, ele já está sugestionando. Daí não pergunto o que eu como é a minha vida, como que tá a minha saúde mental, se eu faço atividade física. Mas, infelizmente, eles não perguntam porque eles não sabem mesmo. Porque eu tenho muitos amigos médicos, né, e atendo muitos casos de pacientes, inclusive desses médicos tradicionais, né, passam para mim, ou familiares. Né, o que eu mais atendo, na verdade, é mais familiares de médicos, por incrível que pareça. Médicos oncologistas me chamam para fazer o atendimento para a família ou para eles, porque eles mesmos não acreditam no tratamento deles. Sim. Né, então, eles falam, não, eu já vi que por aqui para mim não vai dar certo. Sim. E aí o que eu mais vejo é por quê? Porque ele não aprendeu realmente. Então, não é má vontade, mas é porque ele não sabe mesmo. Não sabe. É que então, a faculdade se ele não programou estudar, ele para trabalhar naquela linha da doença e não do paciente. Sim. Aprendeu a receitar remédio. É isso. Né? Então, depois de 1920, né, todas as universidades foram mudadas. Né? Então, tanto que nos Estados Unidos tinham 47 faculdades de homeopatia. Depois de praticamente uns 20 anos, 1940, só tinha mais uma. Porque trataram como charlatanismo. Né? Mas o que aconteceu? Em 1920, a indústria farmacêutica começou a financiar as faculdades, as universidades de medicina. Então ela começou a escrever os livros. E o médico aprendeu a receitar remédio. E isso veio para o Brasil também, na mesma época. Começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil. E o Ocidente ficou dessa forma como está hoje, né? Cada vez as pessoas mais doentes. Antigamente a gente tinha os médicos de família, né? Que você ficava doente, ligava, ele ia na tua casa ver como que você estava, né? Que é o que você faz. Isso, que é o tipo de atendimento que eu faço. Eu tive consultório até 2013 só. Então, depois de 2013, eu decidi, final de 2012, para começo de 2013, decidi fechar meu consultório. O consultório funcionava das 8 da manhã até as 10 da noite. Uma loucura. Então, não tinha tempo para nada. E aí eu resolvi, falei, quer saber, eu vou montar uma escola online. Então, isso no começo de 2013, montei uma escola online para ensinar médicos e nutricionistas desintoxicação, tratamentos anticâncer. Que legal! E aí comecei desde então. Aí falei, eu não quero mais atender em consultório. E aí o que eu fiz? Ensinando esses tipos de profissionais, acabou daí surgindo a oportunidade de eu atender casos graves. Então, os próprios alunos começaram a me indicar pacientes. E foi assim que eu fui atender pacientes em 21 países, presencialmente. Palestrei em 21 países. No Brasil, eu só não atendi paciente até hoje no Acre. Olha! Só porque eu não tive aluno no Acre. Sim. E aí não fui para lá ainda. Mas eu estou sempre na estrada. E eu falo que hoje eu tenho muito mais tempo, porque eu atendo 3 pacientes no máximo na semana, casos novos. Acompanho daí os outros. Aí depois esses acompanhamentos passam a ser online, que você online. já avaliou presencialmente. Isso, então sempre vou presencial. Uma das minhas formações é medicina tradicional chinesa também. Então faço avaliação pela medicina tradicional chinesa, medicina ayurveda. E aí é mais... Então tem que ser presencial, né? Tem que ter o contato ali com o paciente. Porque você avalia tudo, né? Até o cheiro do paciente, né? Formato do corpo, tom de pele, formato do corpo, pulso, língua, tudo. E aí o diagnóstico fica mais preciso. Quando a gente não tem medicina melhor para fazer diagnóstico como a medicina chinesa. Não tem. Não tem. E aí fazendo isso, né, atendendo esse paciente, depois eu acompanho online. Se precisa ir, eu vou novamente. Quantas vezes for preciso, eu vou presencialmente.
né? Então, sempre quando eu tenho um paciente naquela região, eu acabo indo na casa do paciente também, ver como ele está. Então, faço sempre dessa forma. Que trabalho incrível, né, gente? E aí eu acabo... O médico da família em 2025. Isso. E eu acho bem interessante essa forma, né, que eu criei depois, no decorrer do ano de 2013, porque eu consigo ter o tempo pro paciente. Então, eu não vejo ele mais como um número. Antes, um paciente chegava às 8 horas da manhã para ser atendido, atendia. Depois, à noite, eu não lembrava nem quem tinha ido lá nesse horário. A gente não lembra, né, infelizmente. Então, esse tipo de atendimento para um paciente mais grave, ele precisa disso. Porque ele precisa que eu lembre dele, que eu lembre do nome da família dele, né, dos familiares. E então, ele precisa desse contato, né, mais pessoal mesmo. Sim. E quando eu faço na casa do paciente, o paciente acaba entregando mais coisa. Nessa questão mental, emocional, eu consigo tirar muito mais dele. Sim, até porque você também vai estar vendo o ambiente. Isso. Então, a gente vê ali o que está influenciando ele. Né, que nem eu cheguei aí na casa de um paciente e ele não desligar a televisão, e a televisão está só passando tragédia na televisão, e ele não desligou nem para conversar comigo. E eu não interfiro ali no dia. No primeiro dia, eu só estou de observador. Então eu vou 2 dias na casa do paciente, né? Uma tarde e uma manhã do outro dia. Aí só no outro dia que eu vou explicar para ele como vai ser o tratamento. Então, no primeiro dia eu faço uma avaliação daquele caso. Né? E aí que eu vou depois interferir no ambiente que ele mora só no outro dia. Então, no primeiro dia eu estou só observando, né, aquele caso. Mas é muito interessante, porque é como se fosse o médico de família antigo mesmo. Né? E o paciente fica mais seguro para entregar. E como os meus pacientes são pacientes mais graves, geralmente ou está acamado, né, ou está com uma dificuldade mesmo de viajar. Então, imagina, há 2 meses atrás eu atendi um paciente na Alemanha, na cidade de Colônia, próximo ali de Frankfurt, e depois atendi um outro 3 dias depois em Genebra, né, na Suíça. Você imagina esse paciente vir para cá doente, estava com embolia pulmonar, não podia viajar, pegar avião. Não tinha como, né? Então fica mais fácil eu ir, né, até o paciente. Sim. Mas é um sacrifício também, porque não é fácil a gente viajar sempre, né? Estou sempre na estrada. É uma missão, né? É uma missão, é isso. É uma missão. E quando a gente ama o que faz, a gente entrega com amor. Sim. E aí, né, tudo vibra, né? Tudo é energia. Certeza. Eu lembro que quando eu tive aula em São Paulo, logo quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu tive um professor lá, um chinês, que ele falou assim para mim, eu nunca vou esquecer, isso me marcou, bem no começo. Não, minto, quando a gente começou no ambulatório, quando você começa a colocar em prática, como se fosse um estágio. Já tinha passado as teorias todos os anos. E aí, quando a gente vai começar a atender, porque as pessoas, elas se inscreviam, elas não pagavam nada, né, pra gente poder aprender, era um ambulatório. E aí, tem toda aquela preocupação se você avaliou o padrão energético, né, porque não é um ponto para isso, um ponto para aquilo. Os pontos, a gente sabe que eles têm as suas funções, mas você vai tratar o paciente, então você tem que saber qual que é o padrão. Não é que eu vou tratar uma ansiedade, né? Ou uma hérnia de disco, a gente vai tratar o padrão, e no caso mecânico, eu trato a hérnia de disco sim, com técnicas específicas de agulhamento, mas tem que tratar o padrão, porque o padrão energético influencia muito nesse quadro mecânico, enfim. E eu lembro que eu ficava preocupada, né? Ai, meu Deus, mas será que eu tô avaliando certo? Não tô? Eu chamava ele toda hora. Porque eu sou muito perfeccionista. E também, quando eu ia colocar agulha, eu chamava. Aí ele veio pra mim e falou assim, nunca mais vou esquecer. Vou falar uma coisa pra você, minha filha. E ele falava com o olhinho fechado, ele fala assim, né? Então ele não me olhava no olho, ele falava assim, olhando pra baixo. Aí ele assim, vou falar uma coisa pra você. Mesmo que você agulhe um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá, ou seja, que você agulhe no lugar errado, o que vale é a intenção. Coloque intenção de cura em seu paciente. Aquilo me marcou. E, ou seja, hoje a gente estudando, né, hoje eu estudo muito a física quântica, né, o ambiente, a parte de saúde mental e tudo. E aí eu falo, gente, é isso. Então, quando você, não tem como, quando você ama o que faz, você coloca amor,
você vai colocar a melhor intenção no tratamento do paciente. Com certeza. E aí, se ele tem o entendimento dos outros 50%, Sim. né, de que a cura está dentro dele também, É. e que ele tem um poder muito grande, que ele é o placebo. Eu amo um livro do Dr. Joe Dispenza, né? Sim, Você é o muito placebo. Sempre falo desse livro. Indico para vários pacientes meus. Aí, a conta fecha, É. né? Porque aí você vai entrar em outros pilares dele, a alimentação é a base, né? Uhum. E quando a gente fala de alimentação, você também tem outras técnicas com esse paciente? Sim. Eu costumo investigar todos os fatores para o desenvolvimento de tumores. Então, a alimentação é um deles. Aí eu vou investigar a parte mental desse paciente também, como que ele está, né? Se ele tem traumas, então se teve perdas significativas aí nos últimos 10 anos. Então eu converso muito com o paciente para buscar isso. É a medicina chinesa, né? É. E tem também os fatores externos, né, como radiação, poluição eletromagnética. Então tudo isso eu avalio também na casa do paciente. Sim. Onde ele dorme, né, qual que é o lugar que ele fica mais tempo, né, na casa dele. Então tudo isso é avaliado. E a gente tem também os vermes e parasitas. Sim. Né, também, então procurar ali fazer uma desparasitação com esse paciente. E tem alimentos que previnem os vermes, não tem? Tem também. Quais, por exemplo, se você puder indicar para as pessoas? São muitos. Tá. Mas, por exemplo, o uso do limão todos os dias. O uso da adoro. melancia também é muito bom para hidratar, né, melhorar aí a circulação sanguínea. Semente de abóbora também, já ouvi Semente de falar. abóbora também. A própria semente da melancia também ajuda. Mas assim, o segredo mesmo é pelo menos a cada 6 meses fazer uma desparasitação. Procurar algum protocolo de desparasitação, até quem quiser pode me mandar mensagem depois no meu Instagram. Pode ir lá, eu queria saber. Então a gente tem um geral. Tem. Né? Claro que para o paciente é mais individualizado. Mas as pessoas que me procuram, como que eu posso fazer? Eu falo, faz a cada 6 meses isso aqui, toma isso, toma isso. Entendi. Então tem tinturas, tem medicamentos mesmo. Hoje em dia a gente tem medicamentos muito baratos até para fazer. Claro que a indústria farmacêutica está retirando alguns até de circulação, porque já estão mostrando benefícios no combate ao câncer. Imagina um medicamento que custa R$7 para você tomar para vermes e ele combate o câncer. Então, por causa do intestino, né? Então, porque quando você elimina vermes e parasitas, você acaba aumentando a sua imunidade. Né? Porque o corpo para de perder tempo, sim, né, combatendo e vai fazer outras coisas, fazer o que realmente ele tem que fazer. Né? E, então é interessante, eu sempre faço desparasitação com os pacientes, né? E às vezes a gente fala para um outro médico convencional, ele fala, não, mas não tem sintoma. Fala, mas todo mundo tem vermes e parasitas, não tem como você não ter. Né? E outra, se a gente for esterilizar tudo que a gente toca, tudo que a gente for comer, a gente fica doente. Doente, porque você só vai pensar em doença. Aí você vai criar mesmo doença. Sim. Né? E a gente cria também a saúde através do contato com bactérias. Porque aí a gente fortalece o corpo. Sim. Mas quando começa a ter um desequilíbrio ali, né, seja na nossa parte intestinal, que a gente começa a desenvolver vermes e parasitas, aí é bom ter uma desparasitação. Então sempre a cada 6 meses é bom fazer. Eu me lembro que a minha avó dava umas garrafadas pra gente tomar quando era criança. Né? E aí a gente tomava aquelas garrafas, mas um negócio ruim mesmo. E a gente tomava, um dava diarreia, outro dava vômito, e né, sempre eu e minha irmã, né? Então é interessante a gente ver que os conhecimentos antigos foram se perdendo com os anos, né? E são coisas que deveriam ser feitas hoje. Sim. Uma desparasitação, né, vermifugação. E é importante para a nossa saúde, para fortalecer cada dia mais aí nossa imunidade, Sim. que é aí uma forma de combater, né, tumores. Porque se a gente tem uma imunidade alta, a tendência é com que aquele tumor não se desenvolva. Porque tumores todo mundo pode ter. Pode ter. Todo mundo pode desenvolver. Isso entra muito também em atividade física, principalmente a gente fala de uma intensidade moderada a alta. Sim. Porque a célula cancerígena, ela não tolera né, uma atividade de alta intensidade por causa da questão do oxigênio, enfim. Sim. Né? E aí as pessoas acham que caminhar tá bom. Assim. Eu ando, eu caminho, eu vou... Não, mas eu sou ativa. Aí quando eu fazia a avaliação, eu faço tudo em casa, eu limpo a casa,
eu ando, eu vou no mercado a pé, mas o seu corpo conhece o caminhar desde quando você começou a andar. A gente tem que fazer exercícios que tirem ele da homeostase, né? Sim. E a célula cancerígena odeia isso. Então não é aquele exercício, mas eu tô na esteira conversando com a pessoa do lado, não tô nada ofegante. Não adianta. Aí não resolve. Eu sempre falo, elíptico, escada, nem que você faça 5 minutos. Tem que ter aquela questão de... E assim, treino de força, né? E quando a gente fala de longevidade, qualidade de vida, doutor, e aí também envolvendo a saúde mental, porque a gente sabe que saúde mental são 3 pilares muito importantes: sono, atividade física e alimentação, né? Isso. Então, quando a gente fala nisso, a gente também tem que falar na questão de que nós temos a sarcopenia, né? Então, a partir dos 35 anos, nós perdemos muita massa muscular. Sim. E depois dos 50, gira em torno de 1 a 2% por ano. E o músculo é um órgão metabólico. Sim. E o nosso metabolismo é tudo no nosso corpo, né? Até na questão aí da nossa imunidade. Então, o alimento, ele faz total diferença na manutenção da massa muscular. Sim. Porque tem gente que pensa muito em treinar força, aí fica tomando só os pó para poder manter o músculo, mas não come. Então, o músculo é muito importante, principalmente para os idosos, né? Prevenção de osteoporose, fraturas, né? Porque tem idoso que morre porque quebrou um fêmur, porque não tinha músculo nenhum. Então, eu sempre falo, hoje as pessoas vivem até os 90, mais ou menos, mas como que você vai chegar aos 90? Né? Então, tem que ter músculo para chegar lá, tem que estar poder com ter saúde, independência. Né? O que você pode estar dando para a gente de dicas de alimentos, né? Para as pessoas manterem a massa muscular, que é um órgão tão importante, não só para a nossa qualidade de vida mecânica, como também imunológica, fisiológica e etc. Quais são os alimentos? Porque a gente associa já com a proteína carne. A carne vermelha, carne vermelha. Tem que comer muita carne vermelha ou frango. Peixe não entrega muito. Então, fica essa dúvida, né? O que você pode estar orientando para as pessoas, principalmente para os idosos que já estão fazendo musculação, enfim. Tem vários alimentos que a gente pode usar, suplementos também, a base de alimentos, de vegetais, né? Como as algas, por exemplo. Né? Se você pegar uma espirulina, uma clorela, a espirulina mesmo, ela tem ali uma proteína muito boa para a gente absorver, tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E a absorção dela é 6 vezes mais rápida do que a carne. Porque a carne ela tem que ser digerida, né, quebrada, transformada em aminoácido para daí a gente conseguir absorver. E hoje em dia, a carne não é mais como era antigamente. O frango principalmente, né? O frango de granja hoje, 20 e poucos dias já estão abatendo. Frango e carne, se for escolher, você prefere a carne? A carne ainda, porque o frango é muito hormônio. Então, são poucos dias de vida para um frango. Né? O peixe está pior ainda hoje. Doutor, porque o peixe muito contaminado com metais pesados. Então, a gente tem que fazer logo uma limpeza de metais. E aí causam problemas renais, né? Tem muitos problemas que os pacientes mostram por alto consumo de peixe também. Mas as carnes, quando o paciente foca muito no frango, por exemplo, eu tenho casos de pacientes que praticavam halterofilismo, né? Iam muito, os ratos de academia, né? Iam muito. E hoje estão com câncer, linfomas, né? Por causa do alto consumo de frango. Comia ali quase 1 quilo de frango, filé de frango por dia para poder fazer. Não sei quantos peitos por dia. E aí começa a desenvolver linfoma, porque afeta muito, né, a nossa saúde a carne realmente. É melhor. E os ovos? Então, os ovos, a gente tem ela é uma proteína muito boa para a gente usar para o ganho de massa, né? Mas também tem que tomar muito cuidado, né? Tudo que é exagerado faz mal. Você acha que 1 por dia? Então, 1 por dia tudo bem. E procurar, claro, um ovo mais saudável, né? Um ovo orgânico. Porque, infelizmente, os ovos que a gente tem nas granjas aí, tudo cheio de produtos químicos, né? A galinha se alimenta só de ração o dia todo. Gente, fica mesmo. Dia e noite comendo para poder botar os ovos, né? Tem galinha que chega a botar 2 ovos por dia. Entre dia e noite. E eu vi um vídeo seu falando nessas suas palestras, né, com os alimentos. Você fala muito você foca muito nos alimentos, na prevenção, né, do câncer. Isso, Eu vi você falando na questão do cozimento, né, sim. Que quanto mais a gente cozinha um alimento, mais propriedades a gente perde daquele alimento. Sim, E eu lembro que você mostrou o brócolis. Fala um pouquinho pra gente sobre o brócolis que você mostrou. E você falou que não era para
para cozinhar no vapor, algo assim? Isso é uma dica muito legal. É. Para os pacientes que estão mesmo ali em tratamento de câncer, né, ou aqueles que querem prevenir, quanto mais crua a tua alimentação, melhor vai ser para a tua saúde. Por quê? Porque você não vai perder nada ali de nutrientes. Então, se você faz um cozimento que a gente chama de cozimento mecânico, que seria o quê? O brócolis dá para fazer tranquilamente. A gente pica ele, deixa aquelas arvorezinhas deles pequenininhas assim. Pode picar o talo bem pequenininho. E aí a gente faz como os chineses faziam também, só dá um susto na panela, né? Tem muita gente que passa um susto na panela. Mas nesse caso, a gente pode fazer de uma outra forma. A gente vai picar ele bem pequenininho, só vai colocar sal, né? Usa, claro, um sal de qualidade, né? Não um sal refinado. A gente vai usar, seja um sal rosa ou um sal marinho. A gente vai usar as mãos para fazer esse cozimento. Então, é o cozimento mecânico, que é o quê? Uma prensagem. Fica 5 minutinhos ali. O calor das mãos, a energia. Com calor, e você apertando ali, você vai começar a abrir essas fibras do brócolis. Após 5, 10 minutinhos que você está fazendo isso, você vai pegar o brócolis, ele mudou de cor até. Ele ficou como se tivesse feito um leve cozimento no vapor. Sabe quando ele começa a ficar um verdinho mais bonitinho ali, aquele verdinho mais vivo. Gente. Ele sai do esbranquiçado ali, meio cinza, e vai pro verdinho mais vivo. Ali você já pode comer. Tá? Você já pode. Mas aí tem um outro processo, que é o cozimento enzimático, que a gente vai espremer um limão. Na Rússia usa muito isso. A gente espreme um limão no brócolis e mexe ali e deixa ele descansar por 24 horas. Ah, eu prefiro esse, que eu amo limão. E aí ele vai pegar o gosto do sal, do limão, e fica uma delícia. E quais são as propriedades anticancerígenas do brócolis? O brócolis ele contém um composto que chama sulfarafano, que é um dos mais anticâncer que a gente tem. Aí para você dar um upgrade ainda na parte anticâncer do brócolis, além do sal e do limão, você vai ralar um alho para colocar junto. Gente. Só que aí também tem um segredo para o alho ficar mais anticâncer ainda. O alho tem um composto que chama alicina. O que a gente faz? A gente pega o dente de alho, a gente já não vai picar ele e colocar já na hora. A gente pega o dente de alho, já descascou ele, a gente apoia a faca, assim, como uma prancha, e esmaga o alho. Esmagou o alho, deixa ali por 12 minutos. Essa exposição ao ar por 12 minutos... Esmagadinho libera a alicina. Olha. E aí ele fica mais rico ainda. Aí a gente vai picar, né, bem pequenininho, ou ralar ele, e vai misturar nesse brócolis. Cru mesmo. Aí a combinação do sulfarafano do brócolis com a alicina do alho vai fazer com que ele fique muito mais anticâncer. Então, você vê que alho é demais, eu adoro. É muito bom, né? Adoro. E para uma desparasitação também é bom a gente sempre estar usando alho na nossa saúde, né, na nossa alimentação. Olha que dicas maravilhosas. E eu tô lembrando de uma outra também, foram das nozes que eu vi, né, das castanhas. Ah, lembrei. Com relação a um vídeo seu falando do ácido fólico. Né? Esse é bem polêmico. Exatamente, eu quero que você fale sobre isso, porque você explica que nós temos o ácido fólico em alimentos, mas aí é com outro nome. Fosfato? Isso, é o folato. Folato, isso. Então fala pra gente sobre aquele vídeo seu. Sim. Tá? Fala aqui pra gente. Bom, hoje em dia o que a gente vê? Já há alguns anos os médicos receitam ácido fólico na gravidez. Sim. Então a mulher está grávida, primeiro suplemento ácido fólico. O meu foi antes de engravidar. Antes de engravidar, Se você está fazendo uma programação para engravidar, o médico já vai passar isso para você. Aí o que acontece? A gente vai fazer um estudo sobre o ácido fólico, a gente vê que existem 23 artigos científicos que já foram revisados, que falam que o ácido fólico aumenta a incidência de câncer. Eu tive uma paciente em Porto Alegre que eu já tinha atendido ela já estava boa, já tinha se curado do câncer de mama. Um ano e meio depois ela me chamou, falou, voltou meu câncer, não tinha mais nada. Caramba. Sem cirurgia, sem nada, e voltou. Aí eu falei para ela, mas o que você fez de diferente? Nada, minha alimentação, mesma coisa, meu trabalho mental, tudo igual, minha suplementação. Falei, tá bom, eu vou te atender de novo, vou até Porto Alegre para te ver. Cheguei lá, vi a filha dela, uma bebezinha. Falei, mas você estava grávida?
Você nem me contou nada, porque como ela se curou, ficou um tempo daí quase 2 anos sem conversar comigo, e acabei não fiquei sabendo que ela ficou grávida depois, né, que amamentou tudo e que estava ali. Falei, você tomou ácido fólico? Tomei, tô tomando, me mostrou, tô tomando certinho. Falei, então foi isso. É uma das, porque aumenta em 30% a chance da mulher desenvolver um câncer de mama. Isso se ela já teve um câncer de mama, ela vai desenvolver de novo. Entendi. E no homem, se ele faz uma suplementação, esses de A a Z, sabe, suplementos vendidos na farmácia, sem ser um suplemento realmente feito numa farmácia de manipulação, com uma dosagem exata para aquele paciente. É um suplemento genérico que a gente acha em qualquer farmácia. Entendi. Né, esses de A a Z. A gente vai ver ali, esses de A a Z tem ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B. E numa quantidade, né, muito maior. E assim, a nossa... o que a gente precisa, às vezes, não é aquela quantidade. E o que acontece? O ácido fólico é sintético. É um medicamento, a gente pode assim dizer, né? E não é o natural. O natural dessa vitamina do complexo B é o folato, que é o que a gente encontra no brócolis, nas folhas verdes. O brócolis é um dos que mais tem folato. Então, quando a gente faz um suco verde ou quando a gente come brócolis, a gente está introduzindo ácido fólico. E isso ajuda muito na nossa saúde. Tem formação do tubo neural da criança. Sim. Também a parte nossa cerebral precisa do ácido fólico, do folato, né? Folato, E só que o que acontece? Se a gente for suplementar, a gente tem que usar o metilfolato, que é o da fonte natural. Se a gente usar o ácido fólico, aí vai ter problemas. Tem que ser o metilfolato. Metilfolato. Então. E tem como suplementar com metilfolato numa farmácia, por exemplo, de manipulação? Tem como colocar isso numa cápsula? Tem. Você pode usar o metilfolato com metilcobalamina, por exemplo, que é B9 e B12. E a B12. Você pode usar essa fórmula, né, ou só metilfolato mesmo, dá para usar tranquilo, e pode ser vendida sem receita também. Né, esse suplemento não tem problema. Então você pode ir numa farmácia, eu quero tomar um metilfolato. Eles fazem para você lá numa dosagem recomendada e não precisa nem de uma avaliação para você. Sim. Não precisa de um pedido, nada. Você consegue fazer. E tem muitos benefícios para o corpo. Mas também se você introduzir alimentos que contêm folato, você também não vai precisar tanto suplementar. Sim. Tá? E é importante, né, que nem eu falei, no caso desse de A a Z, já tem estudos mostrando que no homem aumenta até 300% a chance dele desenvolver um câncer de próstata. Então olhem o estrago que faz, né? O estrago. E quais os 2 tipos de câncer que mais a gente tem no Brasil? É câncer de mama e câncer de próstata. Né? Aí vem uma outra coisa polêmica também, que é a questão da nossa farinha de trigo. A farinha de trigo brasileira, ela é enriquecida, né, digamos assim, com ácido fólico. Vem escrito lá. Vem escrito lá, enriquecida com ácido fólico. Vem mesmo. E o que as pessoas comem todos os dias? É o pãozinho. O pãozinho. E ali tem ácido fólico. Então a gente está, de forma indireta, suplementando com um ácido fólico que é cancerígeno. Que já tem muitos estudos, são 23 estudos científicos já mostrando ali. E a gente acha que está fazendo é uma coisa boa, né? Então tudo que é demais... O conhecimento liberta, né? Liberta. E tinha gente tomando, há uns anos atrás, tomando ácido fólico para deixar o cabelo preto. Não sei se você viu isso na internet. Tinha profissionais divulgando, né, divulgando lá, compra ácido fólico, toma ácido fólico, teu cabelo volta a ficar preto. Altas doses de ácido fólico. E aí começa a desenvolver tumores depois. Então, assim, a gente não pode também... Eu sempre falo para os pacientes, o melhor médico é você mesmo. Você vai ter que ir lá pesquisar e ver realmente se aquilo ali faz sentido para você. Vai ver os estudos. Claro que às vezes tem gente que não tem uma habilidade também para fazer essas pesquisas, né? Mas por isso que eu falo, não acredite em tudo que você vê na internet, porque a gente vê que tem muitas coisas também que não faz sentido. Não faz. Né? E aí, no caso... Falando no pãozinho, a gente pode estar fazendo um gancho, já falamos da proteína, do carboidrato e do açúcar. Sim. Né? Então, o que você tem a dizer com relação à longevidade, qualidade de vida e pensando assim na prevenção dessas doenças autoimunes, né, que o câncer é uma delas.
com relação a comer muito carboidrato e usar açúcar refinado. Tanto o carboidrato como o açúcar são alimentos para o câncer. Então, se você alimentam a célula cancerígena. Alimentam a célula cancerígena. Claro que assim, a gente precisa também do carboidrato, né, que traz energia para o nosso corpo, lógico. A gente precisa. Mas aí é escolher fontes saudáveis, né, de carboidratos complexos. A gente tem aí batata doce, é um carboidrato complexo. Né, então é usar os vegetais mesmo. Não usar carboidratos simples, como farinhas, né, esses produtos, pães, tudo isso que tem o carboidrato simples. Quando a gente faz uso do carboidrato complexo, aí ótimo. Né, o famoso arroz e feijão do brasileiro é ótimo também, é uma alimentação boa. Sim. Né, ali tem um cereal e uma leguminosa. Então a gente tem uma refeição muito boa. Depois complementa ali com proteína, com outras coisas. Né, com as folhas. Com as folhas, saladas. Só que assim, é um alimento cozido. Então você acaba não tendo muitos nutrientes ali. Você tem ali ele vai te nutrir, porque a gente tem 3 categorias de alimentos anticâncer. A gente tem a primeira categoria são os alimentos que trazem vida. Quais são os alimentos que regeneram o corpo, que trazem vida? São os alimentos crus. Eles que vão ter enzimas que ajudam na recuperação de tecidos. Eles não precisam da nossa enzima para poder digerir aquele alimento. Então, se você come um brócolis cru, né, dessa forma que eu ensinei, ou uma fruta, você não precisa de enzima para digerir. O teu pâncreas não vai ter que produzir ali, né, para poder você digerir aquele alimento. Ele já tem a enzima dele. Então, a digestão é fácil. Depois a gente tem a categoria dos alimentos que mantêm a vida, que aí é o alimento cozido saudável. Né, o arroz, feijão, a batata doce cozida. Ele não tem enzima, mas ele não te dá doença. Sim. Ele não vai te deixar doente. Ele vai manter a sua vida, mas ele não ajuda na recuperação de um paciente com câncer, por exemplo. Porque ele não tem ali propriedades para regenerar o corpo. Sim. Cita alguns pra gente mais. Arroz, feijão, batata doce. Tudo que for cozido. Então, uma sopa de legumes. Mandioquinha. Né, mandioquinha, abóbora cozida. Todos esses alimentos são ótimos, são bons. Para quem não tem doença nenhuma, é ótimo. Tá. Então, por isso que tem que complementar com os crus também. Sim. E aí, o terceiro grupo de alimentos são aqueles que destroem a vida. Que é o quê? Os industrializados, os ultraprocessados, os alimentos que foram aquecidos aí por muito tempo. Então, por exemplo, aquela crostinha preta do pão na chapa ou da pizza que a gente adora, aquilo gosto. Lá é totalmente cancerígeno. Fica pretinho. Né? Tem ali a acrilamida, né, que foi aquecido às vezes a mais de 300 graus, né? Então produz ali um agente cancerígeno. E a gente gosta, né? É gostoso, né? Não dá para falar que não é. Mas assim, são escolhas. A gente pode escolher outros alimentos e ser gostoso, saboroso também. Sim. Né? Então esses alimentos são os que destroem a vida. Aí sempre falo para os pacientes, esses você não usa agora, você vai usar um pouco dos que mantém e focar mais no que regenera. No que regenera. Que é do grupo 1. Do grupo 1, os crus. Que são os mais crus. Ou germinados também, alimentos germinados, ou feitos nesse cozimento mecânico e no enzimático. Esses são alimentos que regeneram o nosso corpo. E aí, qual que é a dica? Para quem não tem nada, nenhum problema de saúde, é sempre introduzir o cru na tua dieta, no teu almoço, no teu jantar, e comer sempre antes. Sabe aquele de começar pela salada? Sim. Né? Você começando a comer esses alimentos crus antes, o teu corpo o teu estômago enche de enzimas, já digestivas daquele alimento. E aí, quando você for comer outro alimento, a digestão fica mais fácil. Claro que você não precisa comer toda a salada primeiro. Você começa comendo um pouquinho. E aí ali, você continua. E vai continuando comendo os outros. Sim. E isso ajuda na digestão. Sim. Né? E ajuda a regular também aí o teu intestino, a tua parte de bactérias boas. Porque você está nutrindo o corpo ali com enzimas também. Não é só nutrientes. Sim. A gente tem que ter as enzimas também. As enzimas também. E o açúcar? Então, aí o açúcar já é um produto refinado, né? Que dá um pico glicêmico muito alto quando a gente faz uso, e é um dos alimentos para o câncer. Então eu falo que o açúcar nem é um alimento, é um produto, né? É um produto. Foi criado ali seja para adoçar, para fazer outros produtos, que a gente não consegue fazer um bolo sem ter o açúcar. Sim. Né? Então outras bolachas, biscoitos, refrigerante,
É refrigerante que tem muito açúcar. Até os próprios sucos de latinha, né? Suco de latinha. E a frutose da própria fruta em suco? Então, copos e copos de suco de fruta natural. Suco de fruta tem causado mais esteatose hepática do que a própria carne. Ou o consumo de álcool. Eu já li sobre, isso que eu estou perguntando. Porque você imagina, num copo de suco de laranja, a gente tem ali às vezes umas 5, 6 laranjas. Sim. A gente não consegue comer tudo isso. Você vai comer uma, duas. Se você for comer ali com bagaço, você come uma, duas. Teve uma médica que veio aqui, nutróloga, ela falou uma coisa que isso fixou. Ela falou assim, tomar suco de fruta que não se come, tipo limão. Né? É isso mesmo. Nossa, isso fixou. Aí eu vou assim, limão. Eu já peço limão. Sim. Até porque eu adoro, né? Eu uso muito limão. Apesar dele ter o ácido no nome, ali, o ácido cítrico, ele é um alcalinizante do nosso corpo. Então, quando a gente usa todo dia uma água com limão, você vai estar ajudando o teu corpo a ficar mais alcalino. E também ajuda na produção do ácido clorídrico. Então, se você toma omeprazol, esomeprazol, você começar a usar limão todos os dias, você vai ver que vai melhorar a tua digestão, você vai largar. Só que os gastros falam que é o contrário. E não é. E não é. Quando você começa a usar, você vê que, a azia parece que some. Some. Né? E vai estar diluído. Você não vai chupar o limão ou espremer ele e tomar ali. A gente dilui na água. Açúcar. Sem açúcar. O problema do suco de limão é que as pessoas colocam muito açúcar porque não aguenta tomar. Eu acostumei a tomar puro. Mas assim, aí já entra numa questão. Introduziu o limão, mas está enchendo de açúcar. Sim, aí não aí faz sentido. Não adianta, aí não faz sentido, né? Então, são informações, assim, muito importantes. E quando você fala do estômago, sobre a digestão, a gente pode fazer um link indo para essa questão aí da prevenção das doenças autoimunes, do sono, né? O quanto é importante. Eu falo que o primeiro remédio, quando eu vou atender um paciente com acupuntura, a primeira coisa que eu tento entender, que eu pergunto, é sobre o sono dele. Até porque o paciente com dor não dorme, né? Sim. Então, assim, se eu não organizar esse sono, dar para ele qualidade de sono, ele não vai conseguir atingir, né, o resultado que a gente quer com esse tratamento, seja mecânico ou emocional. E aí a gente sabe que as pessoas, muitas vezes, comem muito antes de dormir. Sim. E é um fator que atrapalha demais nessa reparação do parasimpático, do sono, etc. O que você recomenda dentro da sua especialidade com alimentação? O que a gente pode estar comendo assim perto da hora de dormir para as pessoas que chegam tarde em casa? E as pessoas que sofrem de azia, né? Então, limão já é uma dica. Isso. A pessoa fala assim, ai meu Deus, eu vou dormir com fome e não consigo dormir. Porque aí não produz, interfere na produção de serotonina, melatonina e etc, né? Aí também, se eu como, eu não durmo. Eu escuto muito isso de paciente. Né? E não é a minha área. Então, que dica que você pode dar pra gente sobre jantar? Sim. Uma alimentação, porque, por exemplo, a gente sabe hoje com os estudos, eu treino de manhã. O que vai determinar o meu gás na academia é o que eu jantei. Sim. Não é o meu café da manhã. E as pessoas acham o contrário. Sim. Então, às vezes, eu fico preocupada, porque quando eu não como bem antes de dormir, porque eu cheguei tarde, eu não rendo nada na academia de manhã. Porque eu treino pesado, intenso. E eu não rendo. E aí eu fico nesse impasse, né? Sim. Eu sou uma pessoa também que eu gostaria de saber de uma dica assim. O que você pode nos orientar que vai nos dar um sono reparador e que vai nos preparar para o outro dia e que não vai interferir na digestão, né, nessa questão, né, de azia e etc. Primeiro assim, o nosso relógio biológico ele é dividido em 3, isso segundo a medicina oriental, né, a maioria dos orientais falam, em 3 períodos. Das 4 da manhã até o meio-dia, horário da desintoxicação. Então, o que a gente vai fazer nesse horário? Usar muitos líquidos, seja água com limão, suco verde. Por isso que o melhor horário sempre é de manhã. É o horário que a gente vai mais ao banheiro, porque o que facilita mais a eliminação de resíduos, de toxinas, é o horário da manhã. Por isso que é tão importante acordar e tomar água em jejum. Isso. É sempre bom. Se puder espremer um pouquinho de limão, também é bom. Depois faz um suco verde, toma um suco verde. Depois entendi. Eu posso dar uma dica aqui de como você pode fazer o teu suco ficar mais anticâncer ainda. Sim. Porque a gente vê, às vezes, 2 folhinhas de couve, só um pedacinho de abacaxi, espreme uma laranja, isso não é suco verde. Né? Depois eu posso falar sobre isso. Vamos falar. Mas aí a gente vai para o segundo horário. Do meio-dia até as 20 horas, a gente tem o horário da nutrição. Aí é o quê? É sólidos e líquidos.
jantar após as 20 horas, a gente já prejudica o próximo horário, que é o horário da assimilação. Às vezes a pessoa não tem energia de manhã porque ela comeu muito tarde também. Também. Porque ela atrapalhou o período da assimilação. Então o ideal mesmo é comer só do meio-dia até as 20 horas. Porque quando ela faz isso, ela começa daí a funcionar, fazer com que o relógio biológico dela funcione melhor. E aí 20 horas não comer mais, tomar um chazinho depois. Agora não tem jeito, coma uma coisa mais leve, ou uma sopa, uma coisa que a digestão é mais rápida. Uma dieta mais líquida, né, que seja mais fácil de digerir. Porque senão você vai perder... Nem a salada. A salada, sim, mastigar bem, né? Entendi. Sempre uma coisa crua é melhor, né, para fazer a digestão. Mas é importante respeitar mesmo o relógio biológico. E aí você falou do sono, tem uma outra coisa do nosso relógio, pela medicina tradicional chinesa, a gente tem ali 2 horários importantes para que a gente tenha energia no próximo dia, para que o corpo desintoxique, que é o horário do fígado e da vesícula. Então quando a gente pega ali das 11 da noite até a 1 da manhã, é o horário da vesícula. E da 1 da manhã até as 3, horário do fígado. E a gente tem que estar dormindo nesse horário. Então dormir no máximo até 10 da noite, para daí 11 horas estar no sono profundo. E aí 3 horas da manhã você pode acordar já, tudo bem, já passou o horário do fígado. Só que o fígado é um órgão, tanto a vesícula como o fígado, isso serve para mim também para quem não tem a vesícula. O horário do fígado a gente tem que estar em repouso, são os dois únicos órgãos que a gente precisa de repouso absoluto. Porque o corpo, ele recompõe ali tecidos, ele vai se regenerar quando a gente está dormindo. Isso os egípcios já faziam antigamente, colocavam em coma a pessoa para poder regenerar quando era ferido. E a gente faz isso. Por quê? Porque você para de gastar energia, porque só de pensar, falar, a gente está gastando energia. Né? Então, o sono faz isso. Por isso que é importante, né, ter um sono reparador mesmo. E assim, eu sempre falo, o paciente fala, mas eu trabalho à noite, o que eu faço? Sai do teu emprego da noite. Porque isso vai te deixar doente. Vai deixar doente. Né? Então não adianta, a gente passa às vezes a vida toda ganhando dinheiro, correndo atrás, para depois perder, tentando recuperar a saúde depois. E quando morrer não vai levar, né? Não vai, E o dinheiro é pra gente usar, aproveitar. Sim. E se eu tô trabalhando muito, que tempo eu vou ter para aproveitar esse dinheiro? Não tem tempo. Não tem. Só vou investir, né? Você vê que até 2013, eu não tinha atendido nenhum paciente fora do país, não tinha feito muitas viagens, não viajava, era uma vez por ano. Agora minha vida é viajar, atendendo os pacientes. Gente, também queria. Então eu tô sempre na estrada, sempre. Esse ano eu fui, já tinha ido, né, nesses países, mas fui novamente esse ano de 2024, fui atender 2 casos no Chile, fui para a Argentina, teve outro, fui para falei agora há pouco, Genebra, né, na Suíça, fui para a Suíça, fui para a Alemanha. Então, se eu tivesse num consultório, quando eu ia ter tempo para isso? Não. Então, a gente tem que aproveitar mais também, né, as oportunidades que a vida traz. As pessoas não tiram nem férias, gente. Não tira. Não tira. Eu falo, agora eu consegui uma forma de ajudar melhor as pessoas e viver de férias. Né? Então, é isso, tá sempre viajando. Claro que uma hora cansa também, né? Você cansa ali, mas aí eu dou uma pausa em casa. Eu moro num sítio também, numa área rural, então é gostoso também ficar em casa, né? Mas viajar é muito bom, né? Você conhece, né, novas culturas, né? Muitas pessoas a gente acaba conhecendo ali. Então é muito bom. É muito bom. E quando a gente fala de alimentação, tem total relação com a saúde mental, né, doutor? Por causa do intestino e tudo, né? Intestino, nervo vago, sistema nervoso parasimpático. Eu já trouxe vários profissionais, já falei muito sobre isso, até em vídeos meus. Então a gente tem que escolher muito bem o que a gente come, né? A gente tem que ser muito seletivo e ter um autoconhecimento de sair do piloto automático e pensar assim, não tenho tempo para fazer essa alimentação. Por que você não tem tempo? Então você vai encontrar tempo para cuidar da doença. Não tenho tempo para treinar. Vai ter que procurar um tempo depois para cuidar da doença. Então é melhor a gente prevenir, sermos propositais, né? Não tenho tempo para cuidar direito da minha hernia de disco. Tá, mas a hora que ela travar você não vai trabalhar, porque não vai dar. Aí vai ter que arrumar um tempo para ir lá na clínica para eu tratar. Então não é melhor a gente prevenir? E se eu não tenho tempo para poder fazer essa alimentação, porque eu estou correndo atrás do dinheiro,
eu tenho que parar e analisar. Sim. E pensar, não, mas o dinheiro é para eu usar e usufruir. Sim. Porque se eu estou só trabalhando, não sobra tempo também para usar o dinheiro. E aí amanhã depois eu tenho um infarto, vou embora, aí acordo lá no outro plano. Não entendo nada. Falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Que são essas pessoas? Eu imagino assim. Sim. Né? Aí não tem como você voltar. Só numa negociação, quem sabe, que é o que eu acredito, de uma próxima, certo? Então, eu acho que a internet é uma ferramenta tão democrática que nos dá essa possibilidade, como profissionais de saúde, de trazer para as pessoas esse conhecimento. Né? Que o trabalho tem que ser integrativo entre espírito, que é muito importante. Eu vejo a saúde mental assim, tão ligada com a espiritualidade. A pessoa que não busca desenvolver, você veja pelo próprio oriental, né? Se você não busca desenvolver a sua espiritualidade, você vai ter o despertar da alma já, que é a depressão. Né? Eu vejo muito assim. Então, quanto mais você se conecta com você mesmo e desenvolve a sua espiritualidade, mais saúde você tem. Porque se eu tenho saúde mental, eu tenho saúde física. Tem até estudos na neurociência, quando uma pessoa ora na varredura cerebral, nas mudanças das ondas, né, eletromagnéticas no cérebro do paciente. É aquela intenção que o teu professor falava. Exatamente. É isso. E tudo é questão de prioridade, né? Se você tem que ter a tua saúde como a prioridade da sua vida. Porque pode ver, a gente às vezes não tem tempo para fazer determinadas coisas. Mas quando a gente quer, a gente arruma. A gente coloca aquilo como uma prioridade. Não, a minha prioridade é essa. Pode ver assim, quando acontece algum problema na tua vida, você não para tudo para fazer aquilo? Você tem que cuidar. Então é a mesma coisa, a nossa saúde ela é inegociável. Porque a gente tem que cuidar desse veículo que nos foi dado. Veículo. Ele tem que estar funcionando muito bem para nos levar aos lugares e não ficar na garagem. Eu falo muito isso para os pacientes. E o oriental, a medicina chinesa, veja, a medicina chinesa, tudo que a gente tem hoje de estudos, de integrativo, de saúde mental, saúde física, epigenética, neurociência, até da física quântica. É o que a medicina chinesa... Eu já estudava isso em 2009. E por quanto tempo que ela foi criticada? Eu sofri muito no começo. Muito, assim, muito preconceito. E hoje estão se rendendo. E veja, cadê que eles tinham artigos científicos? Hoje está aí, até milenar. No SUS tem acupuntura, já tem um conhecimento reiki. Milenar. Que são as terapias, as práticas integrativas, né? E a gente não pode colocar de lado a espiritualidade. Não, que é um dos fatores também, a falta de espiritualidade é um dos fatores para desenvolvimento de tumores. Já tem ali as comprovações. Então é importante realmente a gente estar cada dia mais buscando melhorar espiritualmente. Até na cura, né? Quantos pacientes se curam do incurável, como um câncer na teoria, só com a fé dele? Né? Eu costumo falar para os pacientes, milagres acontecem todos os dias. Todos os dias. Basta a gente ter essa intenção. Nós somos um milagre, né? Porque quando você começa a estudar o funcionamento do corpo, e aí depois quando eu comecei a estudar o funcionamento do cérebro, aí eu falei, nossa, todas as vezes eu falo, meu Deus, que perfeição. Uma máquina perfeita, né? Deus é perfeito, nós somos um milagre. Né? E vamos fechar então com a receitinha do suco verde? Vamos lá que eu vou anotar tudo. O suco verde, para ele ser realmente anticâncer, existem 3 regras para ele ser realmente anticâncer e desintoxicante. A primeira regra é que tem que ter uma quantidade de folhas que você não conseguiria comer. Porque se você colocar 2 folhinhas de couve, não faz sentido você ter o tempo de preparar um suco. Você vai lá, pica ela e come. Então, tem que ter um maço de folhas. Tem que ter muita folha. Você olha, eu não consigo comer essas folhas aqui, seja 6 folhas, 8 folhas, 10 folhas. Isso é equivalente, não precisa ser só couve. A gente tem aí muitas folhas que dá para usar. Agrião pode usar? Agrião pode, não muito, porque o gosto fica muito ruim. Então, eu sempre falo para os pacientes, o suco verde ele tem que ser gostoso. Mas você pode usar espinafre, tem as plantas espontâneas também, as punk, né, que é plantas alimentícias não convencionais, que é o quê? Uma folha de chuchu, a folha da cenoura, aquela rama da cenoura. Às vezes você vai numa horta ou numa feira e compra, o brócolis vem com as folhas, a cenoura vem com a folha, a beterraba vem com a folha. Você pode usar essas folhas no suco verde.
Tá? E até quem quiser pode me mandar uma mensagem no meu Telegram, eu mando uma tabela das folhas que você pode usar. Tá ótimo. Aí usar sempre as neutras, as que têm sabor neutro. Usando essas de sabor neutro, eu posso também disponibilizar para você, para quem pedir você manda também. O sabor neutro facilita porque aí o suco não fica ruim. Sim. Se você colocar muito tempero, pras crianças, né? aí tem que ser saboroso. Sim, tá. Né? Então a primeira regra é essa, quantidade de folhas. Segunda, o suco verde tem que ser coado. Por quê? Por causa da alta quantidade de fibras. Tá? Então, quando a gente vai fazer o suco, se você não coar, a quantidade de folhas que tem vai travar seu intestino. Ah, entendi. Tá. E aí a gente usa uma base que tem baixa carga glicêmica para fazer o suco. Aí a gente vai para a terceira regra, que é o suco verde não pode ter água. Não vai água no suco verde. Não. A gente vai usar a água estruturada de um alimento, ou de uma fruta ou de um vegetal. Então, usar a água estruturada de um alimento. Seja de um vegetal, aí a gente pode usar como base o pepino com a maçã. Então a gente coloca ali um pepino grande para 2 maçãs pequenas. Um pepino grande para 2 maçãs pequenas. Isso vai gerar bastante líquido. E a maçã vai ajudar ali a melhorar o sabor do suco. Ah, sim. Tá? É por isso que não põe água, então. Tá. E aí a gente introduz as folhas, tá ótimo. Perfeito. Só coar, já tá pronto o suco. É isso. A outra base que a gente pode usar, que é bem fácil, é melancia ou melão. Aí como você vai usar a melancia? Quando usar, né, a melancia ou melão, não precisa usar outra coisa junto. Porque a melancia ela é indigesta se você usar outro alimento junto. Ela só combina com as frutas, ela só combina com o limão. Então a gente não pode ter uma mistura. Melancia ou melão. Ou melão. Aí então, a gente usa ou com usa casca as maçãs, ou usa a melancia. Ou melancia. Ou é maçã com pepino, maçã com abobrinha, maçã com chuchu. Ou pera no lugar da maçã com esses outros vegetais. Olha que legal, maçã com chuchu. Chuchu é ótimo. Chuchu é ótimo e gera muito líquido. Maçã com chuchu também. Ou então, para ficar mais prático, melancia. Aí corta a parte vermelha, bate bem ali a parte vermelha, vai dar muito líquido. Carga glicêmica dela é de 4 a 6%. Então não tem problema. O suco fica doce e não vai te trazer ali criança uma adora, glicemia né? alta. Olha que interessante. Ou só melancia, com tudo que a gente conversou aqui. Isso. Aí a gente usa a parte vermelha primeiro, depois pica a casca, que ajuda na função renal. A casca ajuda muito na regeneração da parte renal. Aí é importante escovar bem a casca, né, a parte verde, não usar só a parte branca, vai usar a verde também. Aí escova ela para limpar, né, de qualquer sujeirinha que tiver ali, e aí bate tudo junto, tá pronto o suco. Aí pode tomar de manhã em jejum, pode? Isso, em jejum. Tomar um sempre copo de aconselho água e tomar água suco. antes, né, ou uma aguinha morna, né, na medicina chinesa a gente vê que a água morna ajuda a estimular a energia yang, né, do intestino. Isso então eu sempre começo com água morna. Precisa de energia yang, né? E depois a gente usa o suco verde meia hora, 1 hora depois. Aí já inicia. No meio da manhã pode comer mais frutas, né, ou fazer o café da manhã como está acostumado. Mas é importante fazer essa introdução. A minha última dúvida, que a gente tem 2 minutinhos, eu queria perguntar, por exemplo, para cortar carboidrato, farinha branca e glúten, Josiane, fiz assim, eu faço assim de manhã. Eu pego 2 colheres de aveia, de farelo de aveia, coloco numa xícara num prato fundo com água, que nem um mingau, boto no micro-ondas e vira um bolachão duro. Aí eu como com ovo. O que você acha ao invés de comer pão, é melhor mesmo comer só aveia? Acredito que sim, né? A gente fala menos pior. Menos pior, mas pior. O que você mas poderia tem indicar? Outras coisas, batata doce ou mesmo uma mandioca cozida. Entendi. É melhor. É melhor. É melhor porque assim, o farelo de aveia, ele já perdeu muita coisa também. Então é importante a gente pegar e consumir o alimento como ele veio mesmo. Como ele veio, né? Tá, entendi. É diferente se você comprasse o grão da aveia, aí deixasse de molho para ela germinar, e aí você triturasse e fizesse a tua bolacha. Aí sim. Eu adoro batata doce. Pode então, né? Pode, inhame, melhor, né, o cará, são carboidratos muito bons pra gente usar de manhã. Com ovo, tá ótimo. Ovo, proteína. Isso. Tá bom. Muito bom. Caramba, doutor. Maravilha, né, esse episódio. Muito bom. E sempre que quiser, pode me chamar. Sim. É que você é de Limeira, não é de Santos. Mas quando você voltar, você me avisa. Tá bom. Não, mas fazer de novo. Pra mim é fácil vir também pra Santos. Eu sempre tenho paciente em São Paulo ou aqui mesmo. Então é fácil. Já fica o convite para quem for de Santos ou quem
puder vir para Santos, o doutor ele vai palestrar, e eu também vou, numa feira, né? Isso. Muito importante, a Expo Quantic, né? Isso. De 29 e 30 de março aqui em Santos, uma grande feira em que fala de saúde, física quântica, medicina integrativa, saúde física, legal. Saúde mental. Eu estou com uma palestra muito legal em que envolve atividade física, musculação, neurociência, autoconhecimento e medicina chinesa. Então vai ser muito legal e ele vai estar também, vou ter essa honra de palestrar no mesmo evento que você. Então, quem sabe a gente faz outro em março. Claro, com certeza. Porque você vai estar aqui. Só me falar. A gente pode gravar na sexta de novo e o evento é sábado e domingo. Sim, sim. Até lembrei disso agora. Não, só me avisar. E a entrada, gente, é gratuita, viu? Então não perca. Então, é uma grande oportunidade. Expectativa aí de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas no evento, grandes palestrantes, assim, só assim, grandes profissionais. Então já deixo para você aqui o convite, tá? Já anota na sua agenda, 29 e 30 de março. Mudou o nome, era BlueMed. Como que é o nome agora? Vocês sabem me falar? Expo Quantic? Não. Expo Quantic é o nome da feira, mas o lugar que vai acontecer a feira o lugar eu não... era BlueMed, mas parece que mudou o nome. Então assim, antiga BlueMed, tá, gente? Ponta da Praia. Então, conto com a participação de vocês. Doutor, eu quero falar para você, para a gente encerrar, que já até extrapolou o tempo. Se deixasse, eu ficava com você aqui 2 horas. Você tem muito, muito conteúdo. Não, tem bastante. Para entregar. Tem muita coisa. E é um conteúdo muito valioso, né? Que agrega muito às nossas vidas. E eu tenho certeza que isso é uma missão mesmo, né? A gente sabe que a gente vem para cá para ter um propósito na vida, para cumprir essa missão. E eu sempre falo que o propósito não envolve nós, envolve a humanidade. Sim. Então, eu quero te parabenizar, tá? Por mais médicos assim, por mais profissionais de saúde assim. Eu sempre trabalhei assim. Sim. E hoje eu estou muito feliz porque na minha época, quando eu comecei, em 2008, 2009, não tinha. Não tinha. Eu enfrentei muito preconceito, eu me aborreci muito. Eu estou sempre na internet há muitos anos. E hoje eu já não vejo mais. Então, assim, eu estou vendo tudo se realizar, o que eu sempre sonhei, né? Então, eu quero te agradecer e te falar que você está que esse seu trabalho é maravilhoso para você continuar firme. Firme. E eu sei que você vai continuar. E quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite novamente. Sempre que quiser, tiver aí uma vaga, pode me chamar que eu venho também, independente aí da data, pode me chamar. Foi maravilhoso. Tá, joia. Obrigado, viu? Gente, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, né? Pela sua audiência. É uma honra ter a sua atenção. É uma honra mais ainda para mim trazer grandes profissionais que entregam muito, porque esse é o objetivo desse podcast. Por isso que o nome é Agora é a Hora. Você não tem que esperar uma crise na sua vida para você tomar uma atitude de mudança, né? Você não tem que esperar a doença se instalar. Então agora é a hora de você cuidar da pessoa mais importante que existe na sua vida, que é você. Sempre vem você primeiro, depois é o outro, mesmo que seja o seu filho. Porque às vezes eu escuto de pessoas, não, a máscara do avião cai primeiro pra gente, porque se eu não estou bem, eu não tenho como ajudar o próximo, tá? Então, quero agradecer você mais uma vez. Deixa para mim o seu curtir nesse episódio, é muito importante. Muitas pessoas assistem e por não estarem logadas ou assistirem de TV, não curtem o episódio, não interagem, não comentem. Mesmo que você assista da sua TV, peça para alguém o celular, entra no canal e dá a curtida lá. Compartilha em grupos de WhatsApp, comenta, porque isso é muito importante para que eu consiga continuar ajudando você, né? Porque a plataforma, ela precisa dessas interações para que ela entregue esse vídeo para outras pessoas e para que eu consiga continuar com o canal, ajudando não só você, como também outras pessoas, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.